A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Mais um dia na presença do Senhor aqui, trazendo uma palavra de vida e vida eterna. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje ali, amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Até aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Hoje a gente veio falar para vocês e para nós também, porque a palavra, antes de cair no coração de vocês, o Senhor traz ela para as nossas próprias vidas, né? Amém, glória a Deus. E a gente veio falar sobre a fé que espedaça o raciocínio. É verdade. Amém? Porque é como o texto diz, né? Aqui ele se refere ao homem natural, né? O que é o homem natural? É o homem que ainda não teve contato com Deus. Ainda não teve contato com o Espírito Santo de Deus. Então ele tem o quê? Ele tem uma fé natural. É a fé natural. Que é, para exemplificar, né? Uma fé natural é saber que, é você saber que quando o dia, quando tiver, né? É você saber que o sol vai nascer no dia seguinte, né? Sim. Mais ou menos assim a gente pode exemplificar, né? Que é o homem natural, ele tem essa fé natural. E quando o pastor Jones pega e fala assim, um homem que não teve contato com Deus, ele não está querendo dizer que não é um homem que fala, vai com Deus. Ou um homem que não diz que tem Deus na vida dele. Não, a minha vida tem Deus. Quantas pessoas a gente ouve falar, não, Deus para mim é tudo, eu tenho Deus na minha vida, tudo, mas não tem intimidade, não exerce a função de filho, não faz parte dessa comunhão com Cristo. E ele não consegue entender as coisas de Deus, né? Porque o seu raciocínio impede, né, o raciocínio natural dele impede de ele discernir as coisas espirituais. Porque o raciocínio dele é na lógica, é a razão, é um raciocínio racional, sabe? Exatamente. Ele vai acreditar naquilo que ele vê. Ele acredita na força do braço dele, ele acredita nas conquistas através do que ele faz. Ele não acredita que o Senhor Deus é tão poderoso que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E é um homem, é um ser que tende a cair no ateísmo, né? Sim. Porque é como a gente já disse, ele não consegue aceitar as coisas de Deus, né? Ele não consegue aceitar o modo de Deus operar, né? Que é através da fé. Daí você fala para ele, não, mas Deus abriu o Mar Vermelho lá para o povo israelita. Daí ele pensa assim, abriu o Mar Vermelho? Mas como isso pode acontecer? E daí vem a ciência e fala, não, é que naquela... o Mar Vermelho, a maré estava baixa naquela época, foi na época tal, a maré estava baixa e ali ocorreu que a água ficou super baixa que deu para eles passar. Tudo bem, mas só que como que a ciência vai explicar que Faraó e os egípcios
não podem passar. Se Que só afogaram. os hebreus passaram e automaticamente depois que os hebreus passaram, o mar se fechou. E daí, como vai ser a explicação da ciência? Como que eles se afogaram na maré baixa, então. É, Como eles se afogaram ali no raso. É, é. aí tem que explicar esse milagre também agora. E a palavra ainda diz assim que eles passaram a seco. Estava totalmente seco quando os não, quando os hebreus Os passaram, hebreus. estava totalmente seco. É, Não era maré baixa, isso. estava seco. Então, realmente, realmente, a pessoa, o homem natural, ele tem tipo assim, ele tem que quebrar essa barreira da racionalidade dele, né? Então ele tem que quebrar essa barreira. Eu lembro até o meu testemunho, né? Quando eu fui lá num retiro espiritual, né? E eu era católico, né? Claro. E eu não tinha experiência em adorar a Deus, né? Então eu vi lá o pessoal adorando e eu não entendia aquilo, porque não era familiarizado, eu não entendia essa questão de você chegar e adorar a Deus, né? Eu estava acostumado em, tipo, antes de dormir, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? E dormia, né? Era basicamente assim a oração. Então, realmente, o homem natural, ele tem essa barreira, né? E eu quebrei isso, eu comecei a imitar eles, o que eles estavam fazendo, né? Sim, Adorar a Deus daquela maneira mais extravagante, assim, né? A- a- é, erguer os erguer as mãos braços. e falar com Deus. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, Amém, glória a Deus. né? E o Espírito Santo, ele ilumina a racionalidade do ser humano, Isso é né? lindo. Ele é tremendo. Ele ilumina a racionalidade e daí o homem natural, né? Agora não é mais um homem natural, é um homem Espiritual. espiritual. E, O raciocínio dele começa a entender as coisas de Deus. e só que o ponto que a gente está também aqui colocando em foco é a questão que muitas vezes as pessoas vêm para Cristo, conhecem a Cristo, estão lendo a palavra de Deus, vivendo como cristão, mas continua racional. É, E isso é algo muito complicado, porque acontece uma dificuldade de receber dons do Espírito, acontece uma dificuldade muito grande em ter fé, a fé inabalável, que é aquela fé sem ver, sabe? Mas ter a certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso vai fazer. glória a Deus. É, e sente dificuldade em acreditar que os seus vão ser convertidos, porque como que eles vão acreditar em algo que eles não estão vendo? Porque o grande problema do homem natural e sua racionalidade é que eles pensam sempre no raciocínio lógico. Sim, Eles precisam estar no controle de todas as é verdade. coisas e é algo terrível para eles você falar que eles vão ter que sair do controle e deixar Deus no controle. Para eles é difícil, sabe por quê? Porque como que nós vamos deixar um ser invisível no controle se a gente não Exatamente. está vendo? É. Como que alguém vai provar Forma uma barreira, né? como que alguém vai provar que Deus está no controle se não pode mostrar, ó, Deus está no controle, aqui está a foto dele. Não, Sim, sim. não tem Não tem foto. como. Não tem foto. O Senhor é Deus. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você entrega as rédeas da situação para ele e fala: olha, Senhor, pode controlar a minha vida, Amém. eis-me aqui, ensina-me, eu estou aqui atrás, eu vou atrás de você. Eu quero só seguir os seus passos, ensina-me
porque o Senhor que está no controle de todas essas coisas. E é engraçado, né? Porque o homem natural não consegue ter essa reação. Tem dificuldade até de orar para Deus. Tem dificuldade porque ele acha na mente dele que ninguém está ouvindo, É né? É humilhante para humilhante ele. até. É Humilhante. engraçado esta barreira, né? É. Do racionalismo, né? Da razão. É Uhum. impressionante o quanto que dificulta, né? Mas é interessante porque na palavra de Deus a gente vê que, se você estudar, você vê que tem três tipos de pessoas, né? Tem o homem natural, que a gente está falando, tem o homem espiritual, que a gente também já falou um pouco, e tem o cristão, ou seja, o cristão carnal, que é aquela pessoa que já teve um contato com Deus, nasceu de novo, etc., mas acaba ficando na carne. Por que que ele fica na carne? Porque ele continua querendo ter provas, provas. Então são aquelas pessoas assim, olha, eu sou de Cristo, eu aceito Cristo, eu amo Cristo, tudo, mas só, por favor, eu preciso que você me prove isso. A Isso. fé não se prova, amados irmãos. A fé ou você tem ou você não tem. Não tem, é fora da lógica. E eu estava até semana passada, eu acho que estava eu e o Jones e o pastor João, a gente estava falando dessa questão de a fé que quebra o raciocínio. Isso. Porque o seu raciocínio, quando você está quando você não está mais no controle, é Deus que está no controle da sua vida. Você tem que quebrar essa barreira de querer estar no controle e querer que tenha lógica. Tudo você tem que tá, qual é a lógica disso? Qual é a razão disso? Por que disso? Ou essa questão do raciocínio lógico não combina com a fé. Para você viver segundo o coração de Deus, ser um homem que nem Davi, você vai ter que crer sem ver e ter a certeza que Deus vai fazer. Exatamente. Imagine só se Davi, quando ele foi lá com a sua funda e as suas 5 pedrinhas ali, sabe, se ele tivesse olhado pela lógica, que pela lógica ele não ia derrubar gigante algum. Mesmo que ele tivesse lançado uma pedrinha, 2, 3, 4, 5, ele podia ter pensado, poxa, 5 pedras é pouco e o gigante é muito grande e essas pedrinhas não vai fazer nem cócegas. É verdade, porque Davi foi treinado, né, desde muito jovem, né, quando Samuel ungiu, né, quando o óleo santo foi derramado sobre a cabeça dele, né. Daquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele se apossou de Davi, ele começou a agir em Davi. Olha que coisa tremenda, né? Quando aquele óleo caiu. Começou ali uma grande obra. Ali começou uma grande obra. Deus começou a agir na vida dele. Glória a Deus. Isso é tremendo, eu acho tremendo isso. Sim. Até acho que isso aconteceu com Sansão também. Teve uma hora ali que o Espírito Santo, né, se apossou de Sansão. Sim. Ele diz uma coisa assim, né? Sim. E o Espírito de Deus se apossou de Sansão, olha só. E tremendo, tremendo isso. Maravilhoso. Agora Davi, ele, claro, a partir do momento que caiu o óleo da unção, que o Espírito Santo começou a agir na vida dele, ali começou o treino dele, o treinamento, né? Porque nada é assim, acontece de uma forma mágica, né? Não existe mágica ali, em questão a Deus, né? Não. Por quê? Porque foi um processo que começou na vida de Davi. E aquele processo foi quebrando a barreira da lógica dele, né? Sim. Foi quebrando a barreira da lógica, que é uma barreira mesmo que nos impede, é uma barreira muito forte. Essa questão da barreira lógica, da barreira, né, do racionalismo. Mas o que aconteceu? O que a palavra de Deus diz? Que ele teve um momento que ele um leão tentou matar a ovelha, e ele foi lá e ele pegou aquele leão e matou o leão, né? Ele teve essas experiências com Deus.
Matou um urso. Depois um urso tentou roubar a ovelha, ele foi lá, pegou o urso e matou o urso. Então ele foi tendo essas experiências espirituais, né? E essas experiências espirituais prepararam ele espiritualmente para quando ele foi enfrentar Golias, né? E isso ajudou, né? Em nome de Jesus. Amém. Porque Davi, ele foi tirado de trás das malhadas, Glória, amém. assim Em diz nome a de Jesus. palavra. Ele foi tirado de trás das malhadas. O que Amém. que o Senhor está dizendo? Ele foi tirado, ele era um rapaz do campo, ele era um rapaz, na verdade, assim, ele era um inferior da casa dele. Ninguém dava nada. E o Senhor, ele não busca uma pessoa capacitada. Quando eu e você nós vamos para Cristo, nós não estamos capacitados a viver pela fé. O Senhor, ele capacita aquele que ele chama. Quando ele chama alguém, é porque ele vai capacitar. Amém? Glória a Deus. Então, se o Senhor te chamou, não é um acaso. Amém. O Senhor não te chamou por engano. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu sou, sabe, um engano, eu sou, sabe, eu tô no lugar errado. Não, não existe isso, não existe. Você está no lugar correto, você está aonde o Senhor colocou você. Eu nasci na família errada. Não, o Senhor não se engana. Eu e você, a gente erra, a gente se engana, mas o Senhor é perfeito. Amém. Você nasceu na família certa. Glória a Deus. Você nasceu para ser luz, sal da terra e luz do mundo na família onde você está. E o Senhor está agora, estou aqui, o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração fortemente neste exato momento que existe pessoas que o Senhor chamou para ser luz dentro da casa, ser luz e fazer a diferença dentro da sua família. O que você está fazendo na sua família que você não fala do Deus Todo-Poderoso que te resgatou, que te tirou do inferno, que te tirou da fila do inferno para essa preciosa luz? O Senhor está me falando nesse exato momento que existe pessoas aqui que foi tirado para ser luz e você não está sendo luz. Abra sua boca porque o Senhor quer te encher. Abra sua boca, meu irmão e minha irmã. O Senhor está dizendo nessa tarde aqui, Ele está falando nessa tarde aí para vocês, aqui é madrugada, né? Que nós estamos fazendo. O Senhor está dizendo nessa madrugada, sabe, que Ele não coloca ali o velador debaixo de uma mesa. Amém. Ele coloca num lugar alto para que ilumine uma cidade. O que você está fazendo escondido debaixo de uma mesa? O Senhor quer que você ilumine por onde você passar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, né? E com o coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Então, a partir deste momento, o óleo da unção foi derramado sobre a tua cabeça, amado. Amém? A partir desse momento, o óleo da unção foi derramado. Amém. Sobre a tua vida. Amém. Amém? E eu também peço a Deus que Ele toque no nosso coração, sabe, que essa semente que está sendo plantada no dia de hoje, nas nossas vidas, sabe, ela dê frutos, porque nós precisamos de frutos da fé, frutos eternos. Nós não precisamos de fruto da lógica, da razão, sabe, da racionalidade. Nós precisamos de frutos eternos. Que eu e você comecemos a exercitar a nossa fé e parar de tudo a gente tem que ver para crer. A gente não pode continuar assim, porque a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, a gente sente Deus,
A gente sente, você não vê Deus. Você tem que entender, eu tenho que entender que a gente não vê Deus. Amados irmãos, a gente sente a presença do Senhor. A gente sente a presença do Espírito Santo. A gente sente a presença. Sabe, se eu e você estiver esperando ver Deus, olha, eu estou aqui só para... Deus não vem na minha frente só para fazer a minha vontade, sem ter um motivo. Assim, se Deus viesse na minha frente, sabe, porque eu quero ver Ele, simplesmente porque eu quero, então o Senhor Deus estaria tratando a gente na lógica, mas Ele trata a gente na fé. Ou você acredita que Ele está aqui neste lugar, ou você não acredita. Eu acredito que o Senhor está neste lugar, amém? Glória a Deus, amém. Então vamos fazer esse exercício, vamos tentar quebrar essa barreira da lógica, Amém. Vamos tentar quebrar esta barreira do racional, da razão, né? Que impede a gente de exercer os sentidos espirituais, né? É verdade. Porque a lógica, a razão, ela tapa os nossos ouvidos e bloqueia e os nossos olhos espirituais também. É verdade. Né? Então a gente tem que fazer esse exercício, querido. Faça esse exercício, tá? Tenta, assim, né? Quebra esta barreira. Viva pela fé. Viva pela fé. Ore por isso. Exercite as coisas espirituais. Né? Exercita o falar com Deus. Né? Exercita ler a palavra de Deus. Amém. Né? De coração aberto, né? Para fé. O que está escrito ali. Né? Aquele que não tem fé, peça a Deus. Peça a Deus e Ele dá. Amém, querido? Para que você, né, sabe, a gente tem que quebrar essa barreira. Porque o homem é um exercício que Deus quer que você faça. É verdade. Porque o homem sem fé é como a onda do mar que o vento balança. Vai de um lado para o outro e não chega em lugar nenhum. Um homem assim tem o ânimo dobre. É verdade. Né? Mas glória a Deus. Então é isso mesmo. Esse foi o recado de hoje. Né? A gente quebrar esta barreira aí. Da lógica humana, natural, do homem natural. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós deixamos todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, tem essa oportunidade no dia de hoje, aceite ao Senhor Jesus, porque Ele quer transformar a sua vida. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na graça e na paz.